Olha, hoje é dia do nosso quadro Fique de Olho. Temos vinhetinha? Não, sem vinheta, mas a nossa entrevistada já está posicionada. É a Cláudia Artiaga, fiscal da área de alimentos da Suvisa. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E aí a gente quer falar hoje, explorar bem nesse quadro tão importante que nós temos em parceria com a Suvisa, é o Fique de Olho. Nós queremos explorar a questão de que muito consumidor não está atento mesmo ao rótulo dos alimentos. E aí? Mas está errado, tem que realmente ficar ali de olho, não é isso? Isso. Quando a gente vai comprar algum alimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o rótulo é justamente aquele meio de comunicação do alimento com o consumidor. E ele que vai trazer e vai possibilitar as escolhas melhores para o consumidor. Olha, são informações obrigatórias. De repente, uma pessoa é alérgica a um determinado tipo de composto, mas essa é uma informação que ela tem que vir em cadeia, né? O produtor deve ajudar, o distribuidor deve ajudar, quem confecciona a embalagem também. Como fazer isso funcionar na prática? Sim, a análise de rótulo, ela pressupõe uma série de legislações que o produtor, né, o fornecedor tem que estar atento e o consumidor deve ser informado quanto a isso. Então, a legislação ela é bem clara e ela fala daquelas informações que são obrigatórias, como a lista de ingrediente, ela fala da origem, né, da importância de saber quem é o fabricante, onde ele está localizado, de ter o lote naquele rótulo, a validade também. Então, para isso, esses rótulos são analisados junto à equipe lá na vigilância sanitária, né? E aí, eles são adequados ou não, mas de acordo com a norma específica. Cada alimento tem um regulamento específico, a maioria deles. Então, são informações obrigatórias que não pode deixar de existir. E tem que respeitar a norma no sentido de que tem algumas propriedades que não devem ser colocadas, mensuradas para determinado alimento, que não tem condição de comprovar. Ou, por exemplo, um alimento que você alegue que ele possa prevenir o risco de doença cardiovascular. Então, existem algumas alegações que devem ser barradas, não podem ser colocadas no rótulo. Ou alegações a respeito de propriedades terapêuticas, entendeu? Inclusive também questões alérgicas, né? A pessoa pode ser alérgica a determinado tipo de alimento ou até mesmo um diabético, daí a importância. Isso, a importância você ter, porque no rótulo ele tem que constar na composição daquele alimento, todos os ingredientes, inclusive aqueles, por exemplo, se tiver o ovo, ele tem que declarar alérgicos, não tem ovos e derivados de ovos, justamente para essas pessoas que têm algumas enfermidades que não podem consumi-los, né? É o caso de alimentos também para pessoas que têm doença celíaca, né? Então, tem que ter aquela observação, aquela expressão, aquela declaração de que contém glúten para alimentos que têm na sua composição centeio, cevada, trigo. É isso daí, Cláudia Artiaga, fiscal da área de alimentos da Suvisa, no nosso quadro Fique de Olho. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Eu agradeço, boa tarde.